Atenção, alunos, a Escola do Amor Inteligente já começou. Como um trauma do passado Meu pai me abusava. pode interferir na felicidade do casal. Eu tinha muita insegurança. E ainda, tatuagem do amor ou erro que vira vida. Foi um ano de namoro que a gente fez e agora eu me arrependi. É hora de deixar as preocupações e os afazeres de lado, sentar e prestar atenção. Porque a aula de hoje pode literalmente mudar a sua maneira de amar. O que fazer quando o seu passado fica atrapalhando o seu presente? E pior, quando aquele trauma lhe impede de ser feliz num relacionamento. A verdade é que, apesar de tudo isso, as vítimas de abuso podem usar o que sofreram para se tornar mais fortes. E foi assim com a Evelyn. Ela tinha problemas com seu marido, mas não sabia o quanto o seu comportamento estava ligado à situação vivida em sua infância. David e Evelyn, bem-vindos ao programa. Obrigado. Obrigada. É bom para estar aqui. Eu espero que nosso português vai ser bom. Exatamente. O sotaque que vocês percebem é um sotaque de americanos. David e Evelyn são americanos, eles estão conosco aqui. Aliás, há uma história muito especial por trás desses convidados. É que nós começamos juntos em 2008, lá no Texas, nos Estados Unidos, o curso Casamento Blindado, né? O Succeeding Marriage Course, que foi exatamente com David e Evelyn, onde trabalhávamos juntos. E a gente sempre fala, David e Evelyn, como a gente ficou chocado, vocês devem se lembrar, assim que chegamos no Texas, chegamos juntos lá, praticamente, quantas pessoas eram casadas pela segunda, terceira, quarta vez. Eu me lembro um casal que era casado pela quinta vez e estava passando problemas sérios nos casamentos, né? E por isso o curso nasceu, né? Foi um problema tão grande nos Estados Unidos. Mais ou menos metade das pessoas que estão casadas pela primeira vez são divorciados. E é incrível como pessoas continuam sendo casadas, pois não aprende. Não aprende. Vai casando de novo, terceira, quarta vez, vai piorando, né? Sim, sim. O índice de divórcio para esses casamentos. E eles também têm a história pessoal deles, que eles vão contar aqui hoje pra gente. Né? Antes de começarmos a conversar com eles, vamos ver um pouquinho da história deles. Vamos lá. Nós estamos com a Evelyn e o David para um bate-papo, ao mesmo tempo que faremos um passeio cultural. Bem-vinda, Evelyn e David, ao Museu da Língua Portuguesa. O David e a Evelyn estão de passeio pelo Brasil. O casal veio dos Estados Unidos e até se arriscam no português. Fala um pouco da tua infância, do teu pai, como era? Ok, eu nasci em Coreia do Sul. Meus pais eram missionários. Na aparência, eles eram... A gente tinha a família perfeita, mas tinha outro lado escondido. Meu pai me abusava quando eu estava muito pequeno, sexualmente, entre mais ou menos... Eu lembro entre 3 anos até 6 anos. Eu lembro falando com minha mãe, falando, olha, isso aconteceu. Porque meu pai fez isso comigo. E ela falou que não era verdade, porque eu estava inventando todas essas coisas que ele fez. Quando esse abuso terminou, outro tipo começou. Abuso emocional, abuso verbal com meu pai. E esse continuou para muitos anos, mas... Que tipo de abuso verbal? Ele sempre queria me humilhar. Humilhar. Muitas vezes ele falou para mim, você tem que estudar bem, tem que estudar, tem que buscar uma carreira bem, porque pode ser ninguém vai querer você.
Se ele fala essas coisas comigo, tem que ser verdade. Eu realmente não sabia que eu estava criança, vítima do abuso. Isso foi mais ou menos até que idade? Toda a minha vida. Continuou até quando eu casei com meu marido, mais ou menos parou. E como foi o casamento, o início do casamento? Você tinha um casamento bom com ele? Sim, o começo foi muito bom. Só que, claro, tinha problemas. Insegurança dela, ela sempre, claro, uma mulher sempre quer ouvir eu te amo. Pois Evelyn era demais. Eu sabia que todas as coisas que meu pai falou estavam errado, mas tinha alguma coisa dentro de mim, dentro da minha cabeça, sempre falando, como uma voz pequeno, falando, você não merece amor, você não merece, ele realmente não ama você. Várias vezes eu falei, por que você não me acredita? Eu falei, eu estou mostrando o meu amor e você não crê. Quando a gente casou, eu não sabia que eu era uma vítima do abuso. Então, eu nunca falei muito com ele sobre isso. A gente não sabia por quê. Só depois a gente sabia o raiz. Pois foi uma frustração. Anos depois, quando a gente estava aconselhando pessoas, muitos estavam chegando para mim, perguntando como vencer esses problemas do abuso no passado. Quando ela estava falando comigo, eu reconheceu que eu estava passando muitos desses mesmos pensamentos, muitos sentimentos delas. E começou a entender, alguma coisa aconteceu comigo. Fui quando eu tinha 45 anos, lá em Los Angeles. Eu falei com minha irmã e ela falou comigo, ela começou a perguntar, lembra a nossa infância? Lembra as coisas que nosso pai fez? E nunca contou uma para outra o que aconteceu. E foi aquele momento eu descobri que todas as coisas que eu pensei, eu imaginei, realmente aconteceram. Como nós acabamos de ver, esse problema de abuso, né, especialmente na infância, não está limitado à cultura de um país especificamente ou de outro. Seja os países desenvolvidos, seja uma cultura como a cultura brasileira, que é muito forte na família, ou seja, uma cultura até fortemente religiosa, como nos países islâmicos e hindus. Nós encontramos esse tipo de problema em todos os lugares, infelizmente. E o que tem acontecido com as pessoas que são envolvidas por isso, especialmente as suas vítimas, é que depois, mais tarde, elas sofrem as consequências, aquelas marcas que acabam afetando os relacionamentos. E foi isso que aconteceu com você, né, Evelyn? Sim. Você nem imaginava que os problemas tinham a ver com o passado. Sim, e também eu não sabia que eu tinha tantos problemas dentro de mim. Tinha muitas coisas escondidas, porque, como eu falei, tudo que aconteceu, minha mãe falou que realmente não aconteceu. Era mentira, uma coisa eu inventei em minha mente. E por muitos anos eu tinha essa raiva contra meu pai, eu tinha esse senso de injustiça dentro de mim, mas eu não sabia por quê. Eu não sabia que era um abuso que estava afetando. Quando casamos, eu sabia que a mãe e pai não tratou ela bem, que era verbal, abuso emocional. Mas só eu acho que quando Evelyn tinha 40 anos, eu ouvi sobre o abuso sexual. Depois de muitos anos de casamento. Quase 20 anos casado, 17 anos casado, porque ela tinha creído naquela coisa que o mãe falou. O seu pai não podia fazer isso, sua mente é sujo.
Então ela acreditou. Eu pensei que eu mereço. Ele é meu pai. Ele sabe tudo. Então, se ele fala isso, tem que ser verdade. A gente já viu que, normalmente, a consequência do abuso na infância é uma das duas. Ou ela vai atrair um outro homem abusivo no relacionamento, ou ela vai totalmente se desligar de relacionamento e vai pensar, não quero, porque homem é tudo igual, homem só serve para me ferir, para me machucar. Então ela simplesmente se desliga do relacionamento. Um desses dois extremos, né? É muito difícil ela conseguir superar essas duas coisas, mas acontece. E, David, você quando conheceu a Evelyn, claro, como você falou, não sabia, não tinha ideia de nada disso. Você chegou a ver algum sinal negativo sobre ela ou realmente só lá depois de 20 anos que a coisa veio realmente a ser conhecida? Ela me via como o pai. Qualquer coisa que ela fez não era suficiente para merecer o amor dele. Então, eu fiquei frustrado, porque como qualquer coisa que eu fazia não era suficiente para ela. Ela precisava mais e mais. Como um black hole. Não podia encher. Como um buraco negro, né? Sim. Sugava toda a energia para si. Mas antes de casar, eu fui muito bom fingindo que tudo está bem. Eu fui muito boa atriz, fingindo que eu sou muito feliz, e minha família é muito feliz e tudo perfeito, porque realmente muitas pessoas pensavam que minha família era perfeita. Mas depois do casamento, não posso fingir mais, porque a pessoa real aparece. E aí, quais situações vocês se lembram que esse passado, né, esse background, causava no casamento? Como que isso causou problemas entre vocês? Minha mãe era muito forte. E meu pai, você conhecia. Sim. Ele era muito bom, eu amo ele muito, pois ele deixava ela mandar. Então, antes de casar, eu tinha medo disso acontecer comigo. Então, eu era mais agressivo e stubborn. Teimoso com ela, que fez esse problema até pior. Porque meu medo de ser mandado como meu pai, ela não estava fazendo isso. Reforçando? Sim. Reforçando esses medos dentro de mim, que realmente eu não mereço amor e tudo isso. Porque a pessoa que é insegura, ela é mais sensível, né? Então, qualquer coisa, ela já vê coisas maiores, né? Qualquer coisinha. Então, se ele falava um pouquinho mais grosso com você, como é que você reagia? Eu fiz a conclusão que ele não me ama e às vezes eu ficava com raiva porque eu senti atacado. E eu fiz umas duas coisas. Ou eu ficava muito afastado dele, ou eu ficava com raiva, brigava com ele? Brigava. Mas eu nunca podia ganhar. Ganhar o briga com ele. Porque ele é muito bom. Até depois eu aprendi como brigar muito bem. Ele briga melhor que você, né? Mas interessante, além de tudo isso, esses detalhes, o que você vai saber daqui a pouco é como que a Evelyn e o David conseguiram superar isso. Mas agora você vai saber que muitas pessoas famosas também já passaram por isso. Veja que as histórias delas já se tornaram públicas e justamente para que todos saibam que pode acontecer com qualquer um e principalmente que é possível superar. Acompanhe essas histórias. Mais de 200 milhões de crianças foram vítimas de violência sexual no mundo, segundo o relatório da ONG Plano Internacional. Desse total, estima-se que 150 milhões sejam meninas e 73 milhões de meninos.
Dados da OMS coletados em mais de 70 países afirmam ainda que quase metade das agressões são cometidas contra meninas menores de 16 anos de idade. Apesar de serem vítimas, muitos têm vergonha de denunciar o agressor. A atriz Cláudia Gimenez disse que foi abusada aos 7 anos de idade. Ela contou que o homem era um vizinho da família e muito respeitado por seu pai. Ele a convencia a entrar na casa dele, oferecendo chocolates. O abuso, segundo a atriz, a distanciou da convivência com outros homens durante muito tempo. Ela só revelou a verdade aos familiares quando já estava com 18 anos. A ex-modelo e apresentadora Monique Evans contou em entrevista à apresentadora Ana Hickman que sofreu violência sexual aos 14 anos de idade por um grupo de meninos. As marcas não ficaram apenas na memória. Estava com marcas de faca, de canivete, as minhas coisas tinham sido jogadas todas pela janela e aconteceu alguma coisa que bloqueou. E quando o abuso vem de dentro de casa? A cantora Pitty revelou que os ataques na infância partiram de uma empregada doméstica. Ela me trancava no banheiro e passava a mão em mim. Eu não sabia o que estava acontecendo. A apresentadora Xuxa Meneghel surpreendeu muita gente ao revelar que foi vítima de abuso sexual durante a infância e início da adolescência. Xuxa disse que sofreu abuso por um professor na escola, por um ex-namorado de sua avó e por um amigo de seu pai que queria ser seu padrinho. Ela relatou que não denunciou os agressores porque sentiu vergonha e medo que seus pais não acreditassem nela. A nadadora Joana Maranhão também guardou o segredo dos abusos que sofreu por parte do ex-técnico de natação. A atleta falou à imprensa que começou a ser molestada aos 9 anos por Eugênio Miranda, que era considerado pessoa de confiança da família. Ela diz que foi abusada durante 1 ano. A acusação veio à tona 10 anos depois do ocorrido. Ninguém nunca supera um trauma como esse. A gente aprende a lidar com isso. Já a filha adotiva do cineasta Woody Allen com a atriz Mia Farrow, Dylan Farrow, relatou em carta publicada no The New York Times que sofreu abuso sexual do cineasta na infância. Na carta, Dylan relatou a seguinte história. Quando eu tinha 7 anos, Woody Allen me tomou pela mão e me levou para o sótão. Ele me disse para ficar de bruços, então me agrediu sexualmente. Falou que seria o nosso segredo e eu seria uma estrela em seus filmes. Já o diretor rebateu as acusações e divulgou nota dizendo que a história é mentirosa e infame. Porém, em 1993, quando se separou da primeira esposa, ele se casou com a outra filha adotiva do casal, Sony. Famosos ou não, o abuso sexual é uma realidade cada vez mais assustadora. Evelyn, quando que você finalmente confrontou esse problema e como que você conseguiu superá-lo? Aconteceu quando eu descobri que todas as coisas, abuso sexual, realmente aconteceu. Quando eu falei com minha irmã e eu descobri que muitas coisas aconteceram com ela também. Eu não sabia. Tinha 45 anos, descobrindo tudo em um dia. E foi muito difícil porque tinha tanto novos informações. Informações para processar. You say that? Para processar. Para processar a minha mente. E eu sabia, primeira coisa, eu tenho que perdoar meu pai. Porque se eu ficar com raiva dele e uma mágoa contra dele em meu coração, eu vou ficar machucado para o resto da minha vida. Então eu sabia que tem que fazer isso. Então eu comecei a tentar e entender por que ele fez isso e como posso perdoar uma coisa assim. Mas, enfim, foi um long story. Mas, enfim, eu tinha uma revelação, entendendo que provavelmente alguma coisa aconteceu com ele quando ele estava pequeno. Alguém pode ser abusou ele, eu não sei. Mas eu tenho que ter compaixão nele,
para perdoar ele e saber que coisas mal aconteceram com muitas pessoas. Eu não posso julgar ele. E essa realmente ajudou para curar essas feridas dentro de mim. Quer dizer, você, primeiramente, importante aqui ressaltar o que a Evelyn está falando. Você primeiro decidiu que para o seu próprio bem era importante você perdoar. Porque a alternativa não era uma opção de ficar ferida para o resto da sua vida, acumulando raiva contra o seu pai. Então, não foi fácil, eu acredito, esse perdão. Demorou um tempo, foi um processo, mas foi o primeiro passo e parte desse perdão foi entender que pessoas como seu pai, provavelmente, não quer dizer que justifique a atitude dele, mas provavelmente também foram vítimas de algo que os feriu e eles simplesmente passam adiante essas feridas para as suas próximas vítimas. Sim, e depois disso, eu tinha que aprender como vencer esses maus pensamentos dentro de mim. Eu descobri que eu tinha muitos maus pensamentos contra mim mesmo. E falando com David, falando com outras pessoas, eu podia entender que muitos desses pensamentos eram realmente mentiras. Não era verdade. E foi muito liberador para jogar todos esses pensamentos na lixo. Mas não era uma coisa instantânea. Eu tinha que trabalhar, tirar esses pensamentos dentro de mim. Esses pensamentos é que causavam as inseguranças. Quando você foi tirando esses pensamentos, então você parou com as inseguranças? Parou. Sim. Sim. A maioria. Eu acho ela que não é perfeito, pois parou, mudou. Coisas que ela queria mudar, ela não podia até ela resolver isso. Tirou esse raiz. Como que você, ao receber a notícia desse abuso, quando ela finalmente se abriu a respeito, como que você lidou com isso? Como que você a ajudou? Encorajando ela. Eu não senti... Eu não gostei que o pai dela fez. Pois durante o nosso casamento inteiro, eles eram estranhos. Desde o começo, eu tinha que decidir para ignorar coisas que eles fizeram ou falavam e só amar eles. Então, esse foi... Para mim, eu concentrei no Evelyn, ajudando ela, amando ela e mostrando que eu amava ela. E aconteceu que ela podia visitar ele. Ele contratou Alzheimer's. Ele não podia falar, não podia mover, ele estava no hospital. Evelyn foi para visitar ele, perto do monte dele. Eu tenho que agradecer a Deus, porque eu tinha essa experiência antes da morte dele. Yes. E para falar tudo para ele e ficar em paz. Você falou não de uma forma acusatória, não para tirar satisfação? Não. E a coisa extraordinária é que ele não podia falar naquele tempo. E a memória dele estava muito mal. Só que parecia que ele entendeu tudo que ela falou e até começou a chorar. E para Evelyn, essa foi uma coisa que curou essa ferida. E agora eu gosto muito ajudando outras mulheres. Quer dizer, você está usando o mal que lhe aconteceu como uma motivação para ser forte. Não só para si mesma, mas para ajudar outras mulheres que passaram pelo mesmo. Você tem encontrado que quando você fala das suas experiências, outras mulheres que já passaram por isso, que talvez nunca falaram com ninguém, elas acabam se abrindo com você também? Sim. Qual o seu conselho para essas mulheres? Elas têm que...
elas têm que pensar primeiro, por que você sente que tem alguma coisa errada dentro de você? E por que você não ama você mesmo? Você não valoriza você mesmo? Por quê? E começar a ajudar elas a entender a raiz dessas mágoas. Elas têm contra elas mesmas. E como buscar essa ajuda? Você, claro, desenvolveu dentro de si primeiro a consciência de que havia algo errado. Você falou com as suas irmãs, elas, acho que tudo começou ali, conversar talvez com pessoas de confiança, depois com o David. E o que mais que a pessoa pode fazer? Você aconselha as mulheres que passaram por isso a fazer para não sofrerem caladas e sozinhas, mas receberem ajuda? Para mim, era impossível sem a fé em Deus. Porque para perdoar alguma coisa tão sério, precisa algo mais forte do que o ser humano possa criar. A gente tem alguma coisa chamado Grupo Hub e também tem um curso lá em Texas chamado Inner Healing, como a cura interior. Cura interior, para alcançar essas mulheres que está precisando de uma cura. Esse grupo Raab nós temos aqui no Brasil também, se chama Projeto Raab, ajudando mulheres que já passaram por isso e ajudam em relação à fé, a pessoa conseguir voltar a crer até mesmo nela mesma, que ela pode ser feliz. Ela tem que buscar a força interior, né? Fala-se da cura interior, porque é do interior que vai se conseguir a força para superar isso. Não adianta alguém chegar e bater nas costas e falar, não, esquece isso, ou não, você tem que ser forte. Não adianta a ajuda externa. A ajuda externa só ajuda quando desperta a força interna da pessoa. E aí eu creio que é isso que você falou da sua fé, de algo superior, que só mesmo através da fé em Deus que você conseguiu perdoar, porque muitos não conseguem perdoar. Como perdoar? Você viu a carta da filha do Woody Allen, né? Aquela moça, ela está ferida até hoje. Como que ela vai conseguir perdoar o pai? E a pessoa Se não for um milagre, né? E a pessoa até diz, não, eu superei. Mas ela ainda tem raiva. Ela ainda tem raiva daquela pessoa. Quer dizer, ela não superou, porque aquela pessoa ainda tira uma reação dela. Porque Evelyn fazia isso. Ela perdoava, pois a próxima vez que ela viu o pai, ele falou alguma coisa, todo voltava. Uma coisa que a gente fala normalmente é que curando você e ajudando pessoas na mesma situação e ajudando eles para não sofrer, essa é a verdadeira vingança. Exato, é o troco de verdade, né? O verdadeiro troco que pode ser dado, que é o que deve ser feito. Você que tem sofrido esse tipo de mal e você fica alimentando mágoas, rancores, sentimentos ruins, desejos de vingança para outra pessoa, desejando mal para outra pessoa, isso não vai levar a nada. O que você quer? Você quer duas coisas. Primeiro, você quer se curar do que aconteceu com você. E segundo, você não quer que isso se repita com ninguém mais. Então você que sofreu isso, como a Evelyn, você está de forma unicamente qualificada para ajudar quem passou por isso. A Evelyn pode ajudar mulheres que passaram por isso, como eu não posso, como a Cristiane não posso, porque nós não passamos por isso. Mas você que passou por isso, você pode usar essa experiência e ajudar essas pessoas. E esse é o seu melhor troco, né? A sua melhor vingança contra aquilo que aconteceu com você. Né? Uma outra dica também muito importante é você não guardar essa experiência como um segredo, porque você fica sozinha lidando com aquela situação. Então, como a Evelyn fez, ela falou com o marido dela. E a pessoa que está mais próxima de você, que no caso, seu marido ou sua esposa, precisa saber. Porque ela vai entender, essa pessoa vai começar a entender as reações que você tem, as inseguranças, e vai lhe ajudar.
É claro, se a sua esposa fala isso com você, você não pode julgar, você não vai poder ficar culpando. Às vezes o marido não está em condições emocionais de ouvir algo assim, ela tem que falar com a mãe primeiro, você tem que ver em quem você confia e quem tem a habilidade de poder te compreender e te ajudar nesse sentido, primeiramente, ok? E use a fé, porque foi essa ferramenta que ajudou a Evelyn, e essa ferramenta que pode ajudar a qualquer tipo de problema, especialmente aqueles problemas que você não tem forças de resolver. Quero agradecer muito a vocês, David e Evelyn. Foi muito bom para estar no seu programa. E, por favor, não se cale. Não se cale. Don't be quiet. Ok. Speak up. Se vocês me entendem. Não, mas fale, porque as pessoas precisam ouvir a sua história. Né? Verdade. E é muito triste o que tem acontecido na sociedade hoje, mas é muito corajoso da sua parte e muitas pessoas precisam de pessoas corajosas assim, para mostrar que superaram e que não é o fim da sua vida. Pode ser o começo de uma vida muito melhor. Exato. Ok? I believe. E parabéns ao português, a Evelyn do David. Muito obrigado. A Márcia diz que o marido não tem iniciativa e que eles nem se beijam mais. Já o Aguinaldo diz que a esposa só dá atenção para o bebê e reclama de tudo. Laboratório neles. Eu queria que você ficasse mais em casa comigo, porque você trabalha muito e dedica muito o seu tempo para o trabalho. E não liga muito pra mim, seu filho. Você sabe que meu serviço é um pouco complicado. Por mais que eu tente fazer o possível para não trabalhar os sábados, eu tenho que trabalhar. Então, posso estar tentando mudar nisso, ainda mais ficar com você, ficar com o neném. E aqueles dias também que eu conversei com você, eu queria ficar mais com você, eu assisti um filme, alguma coisa, e você sempre falava que estava cansado. Até de parar de te beijar, eu parei. Eu notei realmente isso. Tanto que eu tava conversando com você que eu perguntando por que você pode me beijar, por que você pode ficar tanto comigo. Hoje a gente não consegue fazer mais nada, assim, só eu e você. Aqui vai uma razão, uma dica pra você, Aguinaldo. Por que será que ela parou de te beijar? Por que será que ela parou de te dar carinho? Relacionamento é uma rua de duas vias. Aquilo que você manda acaba voltando para você. Se você dá frieza para ela, então você desmotiva a sua esposa de dar carinho para você. Você se acostumou a receber sem dar. Quando ela desligou, quando ela se esfriou no relacionamento, você percebeu a diferença e começou a pensar que ela é que mudou, mas na verdade ela simplesmente estava reagindo à sua maneira de tratá-la. A gente sabe, Aguinaldo, que você trabalha muito, que você precisa trabalhar no sábado também e que é difícil, você chega em casa, você está cansado. A gente conhece esse lado, a gente entende, mas você tem que entender também que você faz isso tudo por quem? Pela sua família, não é mesmo? Para eles terem o melhor, para vocês terem o melhor. Então, não adianta você dar o melhor para eles fisicamente, mas emocionalmente eles não têm nada de você, tanto a Márcia como o seu filho. Então, não se deixe levar pelo cansaço, porque provavelmente é isso que acontece. Não é que ele não queira estar com você, Márcia, ou dar atenção a você, é porque ele está cansado e ele tem deixado o cansaço dirigir. Servir como desculpa, né? Ou talvez a própria maneira que ela tem sido mais carinhosa com você fez você ficar acomodado e simplesmente receber e esquecer de dar. Muitos homens, especialmente, cometem este erro no relacionamento. Gostam de receber, mas na hora de dar, eles sempre ficam limitados. Então, fica a dica aí para você, Aguinaldo. Você quer receber algo da sua esposa? Pergunte-se, você está dando aquilo que você quer receber? Lembre-se da rua de duas vias, tá bom? Vamos continuar assistindo a conversa. Como a gente tem um neném, a gente tem que dar atenção toda para ele. E a gente está esquecendo de ficar um pouco mais juntos. Então, não é só eu que tenho que mudar essa parte, mas você também. Você
também deveria voltar a dar um pouco de atenção para mim. Eu tô com o neném porque ele precisa de mim. E pela atenção que você não dá para ele, eu tenho que dar. E muitas das vezes, quando você chega, ele quer ficar com você. E muitas das vezes você não dá muita atenção para ele. Então eu tenho que estar ali para estar preenchendo aquilo. Outra coisa que eu queria que você mudasse bastante é o seu jeito, às vezes, quando a gente sai para fazer alguma coisa. Mesmo para ir no shopping, para comer alguma coisa junto. Aí você fala para mim decidir. Porque eu nunca decido isso aqui. Não é que eu nunca decido. É porque sempre quando eu decido alguma coisa, você não quer. Mas às vezes eu gosto que as coisas sejam divididas, não somente da minha parte, o que eu quero, o que eu gosto. Você também tem que escolher. O lugar que eu gosto é qualquer lugar para mim, estando com você, é o que vale. Mas você só fica me chamando de chata. Porque você é um pouco chata às vezes, reclama bastante. Antes dele entrar nessa questão da chata, vamos aí esclarecer essa questão da decisão, né, de qual restaurante você quer comer. É a velha história, né, Cristiane? O casal estava no carro, dirigindo, ele pergunta para ela, tá com fome? Ela, sim, tô, vamos comer alguma coisa? Onde você quer ir? Ela fala, qualquer lugar que você quiser. Aí ele fala assim, e que tal esse restaurante aqui? Aí ela, esse não. Esse aí não. Então, quer dizer, fica realmente essa busca, né, de quem vai decidir, quem não decide, ninguém decide. Quando um decide, o outro entra, vai contra a decisão. Então, os dois precisam se balancear, se equilibrar aí. Eu diria para o Aguinaldo que normalmente, talvez 60%, 70% das vezes, ele deve tomar a iniciativa, como ela já pediu, e escolher o lugar onde eles devem ir. E 30% das vezes dizer para ela assim, olha, hoje eu vou deixar você escolher, porque ele já vem escolhendo a maior parte das vezes. Isso porque, Márcia, você quer isso, você está pedindo isso. Então não pode reclamar, né? Tem que saber lidar com isso também. A mulher, às vezes, reclama que o marido não toma a iniciativa, mas quando ele toma, ela reclama que ele tomou. Ela reclama da escolha dele. Então, se você quer que ele tenha mais iniciativas, então você deve aceitar, às vezes poucas, né? Mas as poucas vezes que ele toma a iniciativa. Então, se ele escolher um restaurante que você não gosta, mas só porque ele está tomando a iniciativa, então aceite. Dá a dica para ele da próxima vez, né? Talvez ele tentou acertar, errou, deu na trave, tudo bem, não há problema. Mas valorize a iniciativa que ele tomou. Porque se você reclamar todas as vezes que ele tomar uma iniciativa, adivinha o que ele vai fazer da próxima vez? Ele não vai tomar a iniciativa. Então aprenda isso. Deixe o seu marido errar um pouquinho e dê dicas para ele ir acertando, tá bom? E Aguinaldo, tenha essa iniciativa. O homem, ele deve ter essa iniciativa de como que se fosse aquele cavalheiro, né, que está pegando a mão da princesa e dizendo, deixa eu mostrar o mundo para você. É assim que o homem tem que fazer para a sua esposa. E de vez em quando deixá-la escolher para que ela também tenha o desejo dela cumprida e seja uma iniciativa dela. Às vezes você não vai sempre acertar ou adivinhar o que está na cabeça dela, tá bom? Vamos agora à parte da chata, que é interessante, eu gostaria de falar algo a respeito. Vamos lá. Quando eu faço alguma coisa, você reclama. Quando eu não faço, você reclama. Quando eu chego em casa e não trago nada, você reclama. Mas quando eu trago alguma coisa, você reclama porque não é o que você queria. Não, você todo dia, não tem um dia que você não fale. Ah, você é fresca, você é chata, você é isso, você é aquilo. Aí acaba cansando, né? Porque eu acabo acreditando que aquilo que você está falando é verdade. Eu sei que às vezes eu sou chata mesmo, mas... Eu tô vendo. Olha aí, tá vendo? É exatamente isso que a gente quer apontar para você. Aguinaldo, você tem sido muito vocal, muito sincero até demais em falar que a Márcia é chata. Ela disse nas próprias palavras que ela já sabe que ela é chata, mas você fica insistindo, chamando ela de fresca, de chata, disso, daquilo. Adivinha o que acontece quando você fala isso? Ela se torna mais ainda. Então, isso não se fala. Você quer uma esposa que te dá carinho, que te dá um beijo? Como que ela vai querer te dar um beijo se você está chamando ela de chata, Aguinaldo? Então, isso não se fala. Ainda que ela esteja agindo de forma que te irrita,
há maneiras de você conversar com ela sem ficar fazendo ela se sentir desse tamanho, Entender também, Aguinaldo, por que ela está sendo chata. Por que ela está reclamando, né? Às vezes ela tem razão de reclamar. Você tem que entender que vocês têm um filho de 1 aninho. Então, já é difícil, né? A rotina da mãe, de uma criança pequena ainda, é muito difícil, é estressante. Ela não dorme direito, o tempo todo atrás da criança. Então, quando o marido chega em casa e ele não quer fazer nada, não dá atenção a ela, não conversa com ela, então ela acaba que se faz de chata mesmo, né? O dia dela contribui para isso. Então, você precisa ajudá-la, não ficar só criticando, você é chata. Ajude, porque talvez essa chatice vem também de você está contribuindo também. Então, o pai de uma criança pequena precisa entender que não é fácil a vida, né? A rotina de mãe. Eu acho que um dos problemas aqui, Aguinaldo, é que você se apaixonou pela Márcia namorada e casou-se com a Márcia mãe. Por quê? Vocês se casaram logo que a criança nasceu. Então, aquela vida que vocês tinham antes de namorados, de passear, de curtir e tudo mais, era só vocês dois, já não aconteceu após o casamento. Agora é ela, você e a criança. E a criança precisa muito, ela exige muito da atenção da mãe. Então você acha que ainda não se reprogramou a maneira de pensar que agora você não é só marido, você é marido e pai. E você tem que fazer o seu papel neste casamento também de pai. Pai quer dizer, você dá atenção para a criança e você também ajuda a mãe com os fardos de criar o filho. Então não fique colocando fardos, mais fardos ainda sobre ela do que ela já tem. E com certeza não a chame de chata, porque isso não vai resolver nada. Entenda que ela tem razões de sobra para às vezes ficar irritada e passar essa irritação para você. Você tem que agir com paciência, tá bom? Vamos terminar. Outra coisa é isso também da roupa. Você pergunta pra mim se eu acho bonita, eu falo que acho, você vai e troca de roupa de novo. Eu já falei, todas as roupas que você tem ficam bonitas em você. Não tem por que você precisa ficar escolhendo tanta roupa, combinação de roupa, com sapato, com calça, com a maquiagem. Porque eu preciso me sentir bem. Outra coisa que eu não gosto é quando eu tô com uma roupa, quero sair com uma roupa e você fala que a outra tá boa. A roupa. Aí você faz eu trocar de roupa pra uma roupa que você quer que eu saia. Sendo que a outra roupa era a que eu queria sair. Tem vezes que eu saio muito arrumada e você, tipo... Pra que tudo isso? Quer sair de bermuda, de tênis. E às vezes eu não gosto. Eu acho que você é uma mulher muito batalhadora, uma companheira. Que acho que seria difícil hoje em dia de achar em qualquer lugar. Que tá lado a lado, independente do que aconteça. Uma super mãe, muito protetora. E que é uma companheira que eu tenho certeza que vai ser pro resto da minha vida. Às vezes você se mostra, assim, outra pessoa, mas por dentro é completamente sensível, um homem diferente. E até no começo do namoro eu falei que eu tava com você porque você era diferente. E é por isso que eu te amo tanto até hoje. Essa questão da roupa, né, Cristiane, eu acho que a gente se identifica muito bem, eu me identifico muito bem, porque como no nosso casamento, eu acho que no casamento do Aguinaldo e da Márcia também já está bem claro quem aí tem um senso mais acurado, mais apurado de moda, que é a Márcia, né, do que ele. No nosso caso também, você tem um senso melhor, então eu já desisti dessa batalha. Quando a Cristiane diz alguma coisa sobre a minha roupa, eu simplesmente aceito e coloco aquilo que ela recomendou. Eu acho que o casal tem que escolher as suas guerras e somente brigar pelas guerras que valem a pena. Eu acho que essa questão de guerra por roupa é uma coisa tão fútil, tão sem importância, que não vale a pena o estresse. E a Márcia, quando ela troca de roupa, e você falou que ele gostou e ela vai lá e troca, é porque ela não sentiu firmeza no que você falou. A mesma coisa aqui. Mesma coisa acontece. E nós não temos problemas por isso. Não. Às vezes eu digo pra ela, eu gostei dessa sua roupa, ela vai lá e troca. Eu falo, valeu, valeu. Quer dizer, ela me usa para escolher a roupa que ela não vai vestir, né? É claro, eu levo isso na esportiva e não deixo disso
isso criar um problema entre nós. Aguinaldo, a mesma coisa você tem que fazer. Ela gostou, deixa ela usar. Ela pediu para você colocar uma roupa mais assim, mais descolada, uma coisa assim mais apropriada para sair, vai lá e coloca. Não faça grande caso disso, porque isso é tão pequeno, né? E Márcia, voltando ao assunto principal, que eu creio que seja a reclamação principal dos dois, é da Márcia, da falta de atenção da Aguinaldo, né? Então, não vamos, Aguinaldo, ficar vendo picuinhas, né? Procurando picuinhas o que a Márcia deixa de fazer. Eu acho que o principal de vocês duas é a atenção. Se você der mais atenção, não se levar pelo cansaço do dia a dia, procurar estar mais envolvido também na vida da Márcia, ao invés de estar só pensando no seu trabalho, no dinheiro que tem que pagar tudo, as contas, pensar nela também, no seu filho. Acho que todos os problemas do casamento vão se resolver. Exato. Há uma carência muito grande de atenção. Agora, aproveite o fim de semana para ficar por dentro das novidades que nós separamos para vocês nesta edição da The Love School em Revista, que já está nas bancas. Confira. Na capa, a humorista Andréa Nóbrega, ela conta tudo sobre o fim do casamento de 22 anos com Carlos Alberto de Nóbrega. E se você está sozinho, mas não quer fazer feio no próximo relacionamento, não deixe de conferir a matéria O Jogo da Conquista. Ela está cheia de dicas e segredinhos para você não dar a bola fora. Será que quando as pessoas casam, elas devem juntar, além dos trapinhos, as contas bancárias? Confira a matéria Meu, Seu, Nosso Dinheiro e conheça histórias de casais que resolveram esses conflitos e saíram do vermelho. Mas e aí, você vai ficar pra titia, pra titio? Qual solteiro que nunca ouviu essa frase? Mas não pense que é só com você, não. Os famosos também passam por essa situação. A atriz Janaína Ávila e o apresentador Fábio Ramalho contam como enfrentam essas cobranças. E tem muito mais. Como vocês viram, é uma revista com assuntos bem variados para toda a família e, claro, assim como o nosso programa aqui, a revista também é para os solteiros. E se você quiser facilitar a vida e não perder nenhuma edição, então entre no site lovesschoolemrevista.com.br e faça já a sua assinatura. Você ganha um desconto do preço da banca e ainda recebe a revista em casa. Bom, imagine essa cena, você com seu marido ou esposa no quarto e de repente, quando vira para o lado, na parede, olhando para você, está a foto do ex. Que situação, não é mesmo? Mas a foto ainda dá para tirar da parede, bem rápido, jogar fora, quebrar o quadro e tal. Mas agora imagine essa foto tatuada no corpo com o nome do ex, no corpo do seu marido ou no corpo da sua esposa com o nome do ex ou da ex, né? Que micão, né? Que micão. Pois é, o namoro acabou, mas a tatu ficou. E agora ela não tem mais nada a ver com o momento que você está vivendo. Mas afinal, o que é possível fazer quando a pessoa não quer mais aquela tatuagem? Vamos saber o que o tatuador Átila Soares indica para a Isabela, que já se arrependeu de ter feito uma. Acompanhe. Dou nome aos nossos filhos e o seu eu mando tatuar. Só depois de tudo para o beijo que você serve pra mim. No auge da paixão vale tudo. Há quem marque na pele a euforia de um sentimento. Essas são apenas algumas tatuagens feitas em nome do amor. Coração, infinito, poesia. Na hora de homenagear o parceiro ou a parceira, alguns não têm limites. Só tem um problema, se a relação acabar, a tatuagem fica. E é uma marca que faz lembrar o que a pessoa só espera esquecer. No caso da Isabela, mostra aqui, Isabela. Essa tatuagem você fez com um ex-namorado. Isso, com ex-namorado, ele tem uma igual, só que no pulso esquerdo e eu tenho no direito. Quando você fez, estava apaixonada? Tava. Foi um ano de namoro que a gente fez e agora eu me arrependi. Isabela tem um símbolo no pulso, mas as tatuagens preferidas são bem mais comprometedoras. Na maioria das vezes o pessoal faz a própria inicial, ou escreve o nome dentro de um coração. Raramente eles criam um símbolo para representar aquilo, né? Segundo Átila, é difícil convencer alguém a não fazer uma tatuagem de amor. Pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 2 anos, 10 anos.
Ou quando terminou alguma relação e quer reconquistar, já aconteceu isso. De fazer a tatuagem. De fazer a tatuagem para tentar reconquistar, reconciliar com o namorado ou a namorada. Isso já aconteceu. E soube se essa pessoa foi bem-sucedida? Geralmente não volta. Não volta? Não volta. Átila, eu trouxe a Isabela para você conhecer. Vem cá, Isabela. Ela fez uma tatuagem com um ex-namorado. Aqui no caso, você fez uma região que o espaço já complicou bastante, porque essa região aqui já não daria para tatuar e o desenho você não vê por completo na lateral. Então, para você fazer alguma coisa para cobrir, provavelmente você teria que fazer algumas sessões de laser para clarear, porque se você não clarear, você vai fazer um desenho muito escuro, porque o preto você só cobre com o próprio preto, a cor não vai cobrir. Então, você entrou numa enrascada aqui. Você tinha ideia do que você poderia colocar aí ou você não tem nem a ideia? Eu tenho algumas ideias, mas nenhuma certa ainda. Definida? Para não se arrepender de novo, vai pensar melhor. Sim, vou pensar melhor. Mas uma coisa é certa, esta foi a última tatuagem que ela fez para alguém. Nem com meu marido. Não? Não, essa experiência não mais. Por quê? Pra depois se arrepender, se não dá certo, ficar com isso pro resto da vida, acho que é desnecessário, não precisa disso pra provar o amor. Parece que hoje tatuagem dura mais que casamento, né? Você consegue divorciar da pessoa, mas não consegue divorciar da tatuagem, né? E não é pouca gente que se arrepende, não. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, até 70% das pessoas que fazem esse tipo de tatuagem se arrependem. Muita gente famosa que também deu um jeito na tatuagem do ex. Olha só, foi o caso do Matheus Verdelho, por exemplo, que fez uma caveira onde havia uma tatu com o rosto da ex, Dani Bolina. Viviane Araújo, e Belo, Latino e Kelly Key, Angelina Jolie. Mas se você pensa que remover uma tatuagem é fácil, está muito enganado, viu? Preste atenção no que diz a dermatologista Ana Cecília Andreolo. A pessoa deve pensar bem antes de realizar a tatuagem, porque apesar de todo o avanço na medicina, na dermatologia, ainda não é tão simples retirar uma tatuagem, é um processo doloroso. Existem tatuagens mais simples, que são amadoras, e as tatuagens profissionais. Então, as tatuagens profissionais geralmente possuem uma concentração de pigmento maior e esse pigmento ele está mais profundo na derme. Então, nesse caso, é uma sessão mais demorada e são necessárias mais sessões para que a gente consiga remover essa tatuagem por completo. Em média, o custo desse laser pode variar de 400 até a R$1.000 uma sessão. São necessárias de 6 a 12 sessões, dependendo da complexidade da tatuagem, e o intervalo entre elas é de 30 dias. Se você for escolher entre uma tatuagem, já resolveu, vou fazer a tatuagem, entre uma tatuagem preta ou uma colorida, tenha isso em mente, que a tatuagem preta é mais fácil de ser removida, quanto menos cores, quanto menos complexa, mais fácil é o processo da remoção. Se é doloroso fazer uma tatuagem, para retirar a tatuagem é mais complicado ainda. Então é doloroso, é longo o tratamento e é caro. Viram só? Será que vale a pena? E lembre-se, o amor não precisa de marcas ou sinais no corpo para provar que é verdadeiro. Aliás, se você quer dar uma prova concreta que valerá pela vida toda, então opte pelas marcas antigas do amor. Como? Case com a pessoa. Seja fiel e comprometido somente com ela, faça essa pessoa se sentir especial e a única entre todas as outras, escolhida por você. Essas marcas, sim, valem a pena e elas não se apagam. E eu tenho essa marca. Não vai ter nenhuma dor depois de ficar tirando a tinta. Agora, é claro, respeitamos aquelas pessoas que gostam, preferem, cada um é livre de fazer o que quer. Mas é bom pensar bem antes de fazer, tá bom? Bom, vamos agora à revisão do dia. O seu passado não pode ditar o seu presente nem o futuro, mas isso não acontece automaticamente. Não projete nem traga o seu passado para o seu presente. Para lhe ajudar, converse com seu parceiro a respeito, para que ele também lhe compreenda e ajude a superar seus traumas. Além da ajuda psicológica, use a sua força interior, a sua fé. Você não precisa de uma tatuagem para mostrar o seu amor ao seu parceiro. Case com ele e seja fiel. Isso sim faz toda a diferença. Obrigada, alunos, pela presença e até lá. Tchau, tchau.